A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Obrigado por esse dia. Obrigado pelo Teu amor, pela Sua misericórdia que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. Santo é o Senhor, o único digno de ser louvado, de ser exaltado, de ser engrandecido. O Senhor é maravilhoso. O amor do Senhor sobre as nossas vidas nos constrange com tanta graça. Somos gratos pelos pequenos detalhes que o Senhor conduz a nossa vida. Obrigado, Jesus, por tanta fidelidade. Obrigado porque naquela cruz não desististe de nós. Naquela cruz venceu os nossos pecados e principalmente obrigado pela sua ressurreição, porque assim nos mostrou que teremos a vida eterna ao teu lado. Obrigado por tudo. Obrigado por nos ensinar, obrigado por derramar o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, o qual nos conduz hoje em dia. Como somos gratos por poder ter o Espírito dentro de nós. Vem, Senhor, nesta manhã ministrar aos nossos corações. Espírito Santo transborda sobre as nossas vidas, que possamos ler a Tua palavra e haver compreensão dela. Que possamos ser ministrados pelo Senhor, pelo que está escrito nas Tuas Escrituras, Senhor. Meditar nela e compreender para a glória do Teu santo nome. Para saber qual o próximo passo dar, para saber para onde devemos ir, precisamos estar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Desejamos, Pai, ter intimidade contigo, porque sem ela não tem razão a vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Seja conosco. Obrigado, Senhor, porque o Teu reino é maravilhoso e Ele vem sobre nós. Que a Sua vontade seja soberana sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não tem deixado nos faltar o pão. Nos livra, Senhor, de toda tentação, de todo mal que possa nos fazer cair. Dai-nos, Senhor, discernimento do Teu Espírito, para que possamos identificar aquilo que não vem de Ti, para que o Seu nome seja glorificado hoje e sempre. Seja com a nossa nação, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo. Abra os seus ouvidos e os seus olhos para que eles possam ver o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor tem preparado para este tempo. Traga paz para Jerusalém. Seja com aquele povo, que o Senhor esteja quebrantando aquele povo e trazendo um avivamento a eles, ao ponto deles reconhecerem Jesus Cristo como o Messias. Amém. Para que haja uma nova nação, para que possamos ver a sua volta, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Espírito Santo, conduza os nossos passos. Se não for para andar contigo, não queremos dar um passo sequer. Então move os nossos corações, ministra sobre as nossas mentes, para que possamos ter e estar cheio da Tua presença. Toda glória seja dada ao Teu nome, Senhor, porque Teu é o reino. A Ti toda glória, todo o poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. A gente está em Ezequiel, capítulo 19. A parábola do leão enjaulado. Quanto a você, faço uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Diga, que bela leoa entre os leões era sua mãe. Deitada entre os leõezinhos, criou seus filhotes. Criou um dos seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, que ao se tornar um leãozinho, aprendeu
a despedaçar a presa, chegou a devorar gente. Quando as nações ouviram falar dele, o apanharam na cova que fizeram, e ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo frustrada e perdida a sua esperança, a leoa pegou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente, destruiu palácios e arrasou cidades. A terra e os seus moradores ficaram assustados ao ouvir o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele, e os povos das províncias vizinhas estenderam sobre ele a rede, e ele ficou apanhado na cova que fizeram. Com ganchos, manteram-no dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Deixaram-no preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. A parábola da videira arruinada. Sua mãe era como uma videira dentro da vinha, plantada junto às águas. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa de muitas águas. Os galhos fortes se tornaram para ela cetros de dominadores. A sua estatura se elevou até as nuvens, e a sua altura era visível, com a multidão de seus ramos. Mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão. O vento leste secou os seus frutos. Seus fortes galhos foram quebrados e secaram. O fogo os consumiu. Agora a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O ramo principal, do ramo principal saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galhos fortes, que sirvam de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Eu vejo, pelo menos eu vejo Deus descrevendo o povo, né, de Jerusalém. Eles eram fortes, foram bem criados, e por serem tão fortes e às vezes não ter o próprio controle, vem uma nação e domina eles. E aí eles continuam assim, crescem de novo, Deus os livra, e eles crescem, vem a nação e domina eles de novo, por causa das suas perdições, porque fazem aquilo que não agrada ao Senhor. E a figueira é a mesma coisa, né? Que ela cresce, fica forte, e aí vem a nação, derruba ela e ela seca. E é bem interessante a gente pensar que toda vez que Israel se afasta do Senhor, não importa quem vem contra eles, pode ser até o povo de Ai, que era uma tribo super fraca, eles vão perder. E aí a gente vê Deus dando cuidado como uma mãe, como uma leoa, como as águas. E quando Israel se perde, tudo se perde. Uma pequena lamentação de tudo, né? Eu vejo a igreja de hoje, principalmente no final, quando ele fala: o vento oriental a fez murchar dos frutos, os seus frutos foram arrancados. A minha tradução é um pouco diferente da tua, Ellen. Uhum. Seus frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. E agora está plantada no deserto. Nós vivemos um deserto, né? O povo anda gemendo, né? Numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu toda a sua ramagem.
e nela não resta nenhum ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Esse é o lamento, como o lamento deverá ser empregado. Eu vejo a igreja de hoje nesse trecho, porque ao longo do tempo a igreja foi crescendo através de modinha, né? Ser cristão é moda, pelo menos de uns 10 anos para cá, um pouco mais. Ser cristão é moda. E só o fato das pessoas irem porque era uma modinha enfraqueceu a igreja, né? E isso serve para que hoje o povo venha gemer, porque não existem, digamos que, representantes cristãos para fortalecer os cristãos, e nisso o governo acaba tendo ali o seu lado ruim, né? Principalmente para o povo cristão. Vejo claramente isso aqui. É bem interessante, porque realmente, quando você fala assim, as modinhas, eu vejo que a religiosidade, ela distorceu todos os valores e princípios da Bíblia. Estava até conversando com um amigo meu que é pastor, e a gente estava conversando sobre isso, que o quanto o poder do homem distorceu tudo que está na Bíblia. Então, tipo assim, eu tenho estudado muito sobre isso, e como isso é real hoje, por exemplo, você não vê mais apóstolos e profetas dentro de uma igreja. E eu não estou falando apóstolo de título, igual esses caras que a gente vê hoje. Apóstolo de verdade. Aquele que Deus ergue, porque o apóstolo e o profeta, ele exorta uma igreja. Ele é o cara que dá a direção. Ele é o cara que corrige a liderança de uma igreja. O pastor, ele foi feito para cuidar das pessoas. E às vezes ele precisa de uma correção. E esses caras foram extintos da religiosidade. Porque ele pega aquele líder religioso que está conduzindo a igreja para debaixo das suas asas e não para do Senhor, e exorta ele. Então esse cara está errado, esse cara está fazendo mal à minha igreja, entende? Uhum. Então por isso que eu vejo que hoje a igreja em si, ela anda nesse deserto. Porque houve essa distorção de valores. Bom dia, Mariane. Bom dia. Houve essa distorção dos valores. Só que eu costumo também ver o deserto não como algo tão ruim, porque Jesus foi para o deserto. João Batista viveu no deserto. Então o deserto também é momento de crescimento, é momento de buscar. Então eu vejo assim, igual você falou, a igreja está andando num deserto, então é momento de buscar mais firmemente ao Senhor. E parar de acreditar em tudo que as pessoas falam. E quando eu falo igreja, eu não estou nem falando da instituição, estou falando de nós, Sim. como igreja. Precisamos parar de ser dominado por aqueles que dominam a palavra. E precisamos aprender a nós dominar a palavra. Porque quando um povo é conhecedor da palavra, ele para de ser dominado por aqueles que dizem que conhecem. Então, bom dia, Beth. Bom Então, dia. Antes tarde que nunca. Então, quando a gente conhece verdadeiramente a palavra do Senhor, quando a gente se aprofunda, quando a gente busca, quando a gente lê, a gente não é mais enganado. Então, aí, isso não te impede de forma alguma de frequentar uma igreja. Só que quando você ouve a palavra lá no púlpito, você fala, isso vem de Deus ou isso não vem de Deus. Isso é, Exatamente. isso é doutrina do homem, isso é religiosidade. Não, isso é realmente a palavra do Senhor. Só que para isso precisamos estar profundamente centrados na palavra do Senhor. E às vezes esse deserto que a gente vê, que a própria igreja nos conduziu, serve para crescimento, para transformação.
Porque se a gente parar para pensar, o deserto de Moisés, ele foi ruim para os religiosos antigos, que eram escravos, com mente escravizada, mas foi bom para os novos, porque houve uma renovação e uma transformação, uma preparação de um novo povo para conquistar a terra prometida. Então, o que eu vejo hoje? Nós somos os trabalhadores da última hora e estamos nos últimos segundos do trabalho. Só que aqueles trabalhadores que começaram o trabalho, se você pegar toda a parábola, eles têm inveja dos trabalhadores da última hora, porque eles foram colocados para trabalhar desde o início, não fizeram o que precisava ser feito, vou usar um provérbio, levaram nas coxas, que aí o seu senhor teve que, na última hora, contratar novos trabalhadores para resolver a treta que eles não resolveram durante o dia todo. E aí esses caras que chegaram da última hora, chegaram e fizeram o que precisava ser feito. E aí o que acontece? Eles recebem o mesmo que aqueles que trabalharam o dia inteiro. E aí aqueles que trabalharam o dia inteiro ficam o quê? Com inveja, fica irado, porque trabalharam o dia inteiro e receberam a mesma recompensa do que aqueles que trabalharam só uma hora. Só que eles não entendem que esses caras que entraram nessa última hora resolveram o que esses caras que estavam ali a vida toda não resolveu. Então o que eu vejo hoje? Religiosos brigando com aqueles que vêm com a palavra verdadeira. Porque você fala hoje, lá em Mateus 24:14, fala que Jesus só voltará quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Mas uma vez a Neide me perguntou, qual que é o evangelho do reino? O que é esse evangelho do reino? É a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Se você pegar ali e começar a estudar, o que a igreja prega hoje? Só o evangelho da cruz e da graça. Jesus é amor, cruz e graça, e ressuscitou. Se você começar a prestar atenção nas cartas de Paulo, Paulo pregava sobre a volta de Cristo. Você pega ali as cartas Tessalonicenses, você pega o próprio Pedro, eles estão dando dicas ali para aquele povo sobre que Jesus vai voltar. Se você pega ali a carta para Timóteo, Paulo tá avisando ele sobre as coisas que vão acontecer quando a igreja esfriar, quando houver a apostasia. Mas peraí, por que ele está ensinando essas coisas? Porque ele pregou sobre a volta de Cristo. Ele pregou para que a gente precisasse estar preparados e pronto, porque o Messias ia voltar. E eles acreditavam que ia voltar naquela época, que ia voltar no tempo deles. O próprio Paulo fala que os mortos vão ressuscitar, os mortos em Cristo ressuscitarão, e ele fala assim, e nós que estaremos vivos seremos arrebatados. Então ele acreditava que era para o tempo dele. E o que acontece? Ele morre, outros morrem, 1000 anos passam, 1800 anos passam, 2000 anos passam, e as pessoas, o que elas fizeram? Jesus vai demorar demais para voltar. Então não precisamos pregar sobre a volta do Messias. E aí o que eu vejo hoje, Éder? Nós temos uma igreja totalmente despreparada e sem conhecimento da volta de Cristo, aonde as pessoas ficam brigando por coisas secundárias e esquecem de falar, ó, Jesus vai voltar, não importa o que você acredita. Você Ou precisa, até mesmo desacreditada, né? você precisa estar pronto e preparado para a volta dele. Não importa como vai ser. O importante é como você vai estar quando ele voltar. Você não ouve isso mais. É verdade. Quando você pega lá, Apocalipse 21, as últimas palavras de Jesus, ele fala assim, bem-aventurado aquele que lê estas palavras e guarda no seu coração, porque breve eu irei voltar. E aí a gente fica assim, caraca, por que eu não estudei isso antes? Por que eu não aprendi isso antes? Porque por mais de 1000 anos, a igreja esqueceu que Jesus ia voltar. E aí fez com que? Com que a volta de Jesus se atrasasse cada vez mais, porque o evangelho do reino não foi pregado. É verdade.
Então, esse deserto que você disse, que é o que a gente viu aqui da figueira, eu vejo mais ou menos isso. O deserto é um local de crescimento, de transformação e de fortificação de um povo que verdadeiramente adora ao Senhor. Sim, com certeza. Compartilho da tua ideia. Uhum. Na na minha congregação ali, o nosso pastor sempre ministra, viva todos os dias como se fosse o último dia. Porque, na verdade, Jesus volta todos os dias, não dessa forma, numa grande nuvem, onde todo o rosto vai ver, tudo mais, assim como a palavra fala, mas todos os dias ele volta, para alguém ele volta, entendeu? Sim. Então, desde a antiguidade, desde os apóstolos, enfim. Então, assim como nós não sabemos o dia nem a hora que ele vai voltar, nós não sabemos o dia nem a hora que nós vamos, né. Então, em todo tempo temos que estar preparados para a volta de Cristo, seja numa grande nuvem, com o toque das trombetas, ou seja, no recolhimento, entendeu? Eu E estava conversando, eu estava dando uma mentoria de escatologia e uma pessoa perguntou sobre isso, né? Então, não, mas e aí se então se eu for, vou falar assim, vamos supor que a gente seja arrebatado no final. Ah, então quando eu ver que tudo tá feio, então eu aceito a Cristo para poder subir com ele. Eu falei para ela assim, mas e aí se você morrer amanhã? Então por isso que precisamos estar prontos e preparados o tempo todo, como você disse. A gente está aqui esperando Jesus voltar. Mas e se daqui a pouco eu tenho um ataque cardíaco e morro? Entendeu? Chegou o meu ponto, porque uma coisa que precisa ser muito entendido as consequências do nosso futuro eterno depende das nossas escolhas na nossa pequena vida. é verdade. Então, o que eu escolho viver aqui hoje, que vai resumir a minha eternidade com Cristo. Então, foi o que a gente estava lendo nesses últimos capítulos. Quando a gente leu lá o de ontem, né, se não me engano, acho que foi o 17, que fala sobre o pai e o filho, as consequências. Então, o filho toma uma escolha nova e aquilo traz consequências boas para ele. Então, as nossas escolhas vai resumir a nossa eternidade. Só que por muito tempo a igreja pregou o quê? Aceite a Cristo e beleza, acabou. Só que aí quando Jesus fala lá no capítulo 21 de Apocalipse que ele vai abrir o livro das recompensas para aqueles que fizeram as boas obras. Então, Teologia da hipergraça, né. o que precisamos entender? Jesus nos salvou na cruz, mas só que vai ter recompensa. Para quem? Para quem fizer as boas obras. E por muito tempo a gente foi enganado de que só o pastor, só o evangelista, só o missionário tem que pregar o evangelho. E quando a gente lê Mateus 28, Jesus fala para todos: ide e pregai o evangelho. Exatamente. Então, quando a gente vê Paulo está sempre motivando a igreja ao quê? A pregar o evangelho e permanecer firme nele. Porque, se eu não me engano, acho que é Mateus 7, fala que é aquele que perseverar até o fim, esse verá o reino. Então, precisamos estar sempre atentos e buscando verdadeiramente ao Senhor. Não importa a doutrina, não importa a religiosidade. O que importa é como Jesus vai te encontrar no momento que ele voltar. E pode ser na morte, com a sua morte, e pode ser no momento de arrebatamento. E aí, como que ele vai te encontrar? Então, precisamos estar o tempo todo prontos para o Senhor. Amém. Vamos para o 20? Quem pode ler? Já Israel, fui. pode ler. Pode ler você. É Ezequiel 20? Ezequiel 20. Agora. Israel rebelde. No 10º dia do 5º mês, do 7º ano do exílio,
alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. A palavra do soberano, o Senhor, você o julgará. Você o julgará? Você o julgará, filho do homem? Então, confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. No dia em que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com a mão erguida eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para a terra que havia procurado para eles. Terra onde há leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram seus olhos, e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas se rebelaram contra mim, e não quiseram ouvir-me, e não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto os seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito, por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e lançaria minha indignação contra eles no Egito. 9. Mas por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais estavam e à vista, de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aqueles que lhes obedecer por elas viverá. Também lhes dei os meus sábados, como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz dele um povo santo. 13. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto, não agiram segundo os seus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer por elas viverá. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações à vista das quais eu havia tirado do Egito. Com mão erguida também jurei a eles que não os levaria para a terra que eu lhes dei, terra onde há leite e mel com fartura, mas a mais linda de todas as terras. Porque eles rejeitaram as minhas leis e não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade e não destruí. Não os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto: não sigam as normas dos seus pais, nem obedeçam às leis deles, e nem se contaminem com os seus ídolos. 19. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ajam conforme os seus decretos e tenham cuidado de obedecer às minhas leis. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim e não agiram de acordo com os meus decretos. Não tiveram cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas. E profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas contive o meu braço e por amor do meu nome agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu havia tirado do Egito. 23. Com mão erguida, também jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria por outras terras, porque não obedeceram às minhas leis, mas rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos cobiçaram os ídolos de seus pais. Também os abandonei, os decretos que não eram bons e as leis pelas quais não conseguiam viver,
Deixei que se contaminassem por meio das suas ofertas, isto é, pelo sacrifício de cada filho mais velho, para que eu enchesse de pavor e para que eles soubessem que eu sou o Senhor. 27. Porquanto, filho do homem, fale à nação de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Nisto, os seus antepassados também blasfemaram contra mim, ao me abandonarem, quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes. Bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa. Ali ofereciam seus sacrifícios. Faziam ofertas que provocaram a minha ira e apresentaram o seu incenso aromático e derramavam as suas ofertas de bebidas. Perguntei-lhes então: que altar é este no monte para onde vocês vão? E esse altar é chamado de Bama até o dia de hoje. 30. Julgamento e restauração. Portanto, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: vocês não estão se contaminando com os seus antepassados, como seus antepassados se contaminaram? E não estão cobiçando as suas imagens repugnantes? 31. Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo, continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje. E eu deverei deixar que consultem, ó nação de Israel? Juro, pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem: queremos ser como as nações, como os povos do mundo que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte e com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali, face a face, os julgarei. 36. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano, o Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim, embora os tire da terra onde habitam. Eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. 39. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor: vão prestar culto aos seus ídolos, cada um de vocês. Mas depois disso, certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome com as suas ofertas e com os seus ídolos. Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor, na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, junto com todas as suas dádivas sagradas. Eu as aceitarei como incenso aromático, quando eu os tirar dentre as nações, os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados, e me mostrarei santo no meio de vocês à vista das nações. 42. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que de mão erguida jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de si mesmos por causa de todo o mal que fizeram. E saberão que eu sou o Senhor, quando tratar com vocês por amor do meu nome, não de acordo com os seus caminhos maus, suas práticas perversas, ó nação de Israel. Palavra do soberano Senhor. E veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, vire o rosto para o sul, pegue contra o sul
pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra de Negueb. Diga à floresta do Negueb, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todos os rostos de Negueb até o norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu, o Senhor, a acendi, e não será apagada. Então eu disse: Ah, soberano Senhor, estão dizendo ao meu respeito. Acaso ele não está apenas contando parábolas? Tá bom. Bastante coisa, né? Muita coisa. É até difícil de comentar. Nós vemos aqui que os ciclos se repetem, né? Existe a misericórdia do Senhor que se renova todos os dias, e aqui veio provando o amor dele para com o povo de Israel. E ele ia lá, ele libertava, Deus fazia e acontecia no meio do povo. E o povo rebelde, gente, na hora que eu leio Números, na hora que eu leio Êxodo, eu fico, meu Deus, ainda bem que eu não sou Deus, porque senão eu tinha consumido todo mundo. Porque vai ser um povo resmunguento, povo ingrato, como aquele povo que viu tudo acontecer diante dos olhos deles. Imagina, eu estava conversando com meu filho esses dias. Imagina você ver um mar e de repente esse mar se abre como um risco de Deus abrindo aquele mar. E de repente aquele chão está seco e você pode passar no meio daquele mar seco, passando a mãozinha assim nas ondas, fazendo carinho nos peixinhos. E mesmo assim, diante de um milagre tão grandioso, dentre tantos outros, aquele povo ainda, a qualquer coisa, né, qualquer tropeço, enfim, poxa, você me tirou lá da terra da servidão, eu podia ter morrido lá com carne, com não sei o quê, não sei o quê. E, infelizmente, hoje o povo não é diferente. Hoje nós vivemos, digamos assim, é tudo muito fácil, né? E mesmo assim não se busca, mesmo assim não se dá valor para o que nós temos. E Deus vem renovando essa misericórdia, né? E ali Deus falava, não, você vai lá, você vai sacrificar para os seus ídolos e tal, mas depois você vai vir aqui, você vai sacrificar a mim, você vai fazer a sua oferta, e mesmo assim eu aceitarei a sua oferta. E os ciclos continuam acontecendo, desde o tempo dos hebreus, do povo lá do deserto. E aquela geração morre no deserto, e a geração futura tem lá a sua terra prometida, e lá eles começam a se contaminar depois de um determinado tempo, e assim vai, e os ciclos vão se repetindo. E eu acredito que o que nós estamos vivendo é a repetição de um novo ciclo. Um ciclo de ingratidão, um ciclo de adoração a falsos deuses, a falsos ídolos, um ciclo de apostasia, sim. O que diferencia, na verdade, esses ciclos que vão acontecendo é a velocidade com que as coisas estão acontecendo, e é isso que sinaliza o grande dia do Senhor para nós, né? Porque as coisas sempre aconteceram, sempre houveram guerras e rumores de guerra, sempre houveram pestes, sempre, só que como as dores de parto, as contrações vão ficando menores. Então, acontecia 1000 anos atrás, acontecia 1500 anos atrás, agora acontece todo dia. Todos os dias acontece alguma coisa diferente. Assim são as dores de parto. As mães aqui que tiveram filhos de parto normal sabem como é, né? Então, 1 hora, 40 minutos, 40
35, e assim vai, até que chega a hora do nascimento. E eu creio nisso, né, que talvez seja o último ciclo de repetições de misericórdia do Senhor sobre a terra. Verdade. Fechado seu áudio. É igual Pedro. fala, né? Vivemos os dias de hoje como se fosse o último dia. Não sabemos, né? Temos que viver hoje como se fosse o último. O que eu vejo aqui também é que ele deixa bem claro que muitas vezes os filhos abandonaram os costumes de idólatras dos pais. Ele fala sobre isso. Ele fala também que esses filhos também, às vezes, continuaram idolatrando as coisas que os pais faziam. Ou então abandonaram por um tempo e depois voltaram. Então, realmente, esse ciclo ele vai se repetindo. Mas Deus está sempre livrando. Só que esse final, deixou um negócio bem claro, que no final vai vir para todos. Aqueles que eram galhos secos, aqueles que eram galhos verdes. Então, aqueles que já estavam velhos, jogados por canto, e aqueles que estão ali ainda. E isso que você disse que se repete, é mais ou menos isso mesmo. Só que eu vejo ainda muita gente que fala assim, é só mais um ciclo. Entende? É só mais um ciclo. Isso sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer. Não vai ser nessa geração. Jesus não está voltando, não. Só mais um ciclo, isso sempre vai acontecer. Então a gente tem que se tomar cuidado com esse tipo de palavra e nos preparar realmente para o que está acontecendo. Uma vez eu questionei um amigo meu sobre isso, e ele falou, não, mas isso sempre aconteceu, isso é um ciclo. Eu falei, beleza, mas nunca teve internet. Exatamente. Que é o que eu vejo? propicia a pregação do evangelho para todo mundo, né? O que eu vejo da internet hoje? Isso aqui que a gente estava fazendo, a gente tinha que ter saído da nossa casa, ido para algum lugar, nos reunido para estar falando sobre o evangelho. A gente está no conforto da nossa casa, falando para pessoas de outros locais, outras casas, outros estados. Então, o que eu vejo? Esse dia eu estava... A internet, ela acelerou a volta de Cristo. E a internet, ela vai cada vez mais acelerar por dois lados. Tanto para o bom, que é para a propagação do evangelho do reino, como para o mal também. Porque a internet também está destruindo muitas casas, muitas vidas, muitas coisas. Então, a mesma ferramenta, ela pode ser usada para dar vida como para tirar a vida. Então, precisamos aprender a usar essas ferramentas para o reino. Então, se você pegar aí 20 anos, 10 anos atrás, 20 anos atrás, os líderes daquela época achavam a internet algo terrível, sabe? Então, aquela religiosidade não permitia algumas coisas. E aí a gente percebe que hoje houve um despertar para a internet, principalmente por causa da pandemia. Mas o que eu percebo? Que aquelas igrejas que já estavam preparadas, já estavam dentro da internet, usando ela para ministrar, a pandemia veio e elas nem sentiram, porque continuaram o seu movimento ali. Enquanto aqueles que não via isso, teve que se adaptar muito rápido. Então precisamos entender o que Jesus vai voltar para todos, como diz aqui o que a gente estava lendo aqui, a parábola, e Deus, ele está desse jeito, continue adorando seus ídolos. Você quer vir me consultar? Deus está falando, porque quando você vai consultar o profeta, é porque você quer ouvir Deus falar. Deus fala, você quer vir me consultar? Vai consultar seus ídolos. Vai lá falar com suas estátuas de pedra e de madeira. Vê o que elas respondem para você. Tem um outro profeta agora, que eu não lembro qual é, que Deus fala a mesma coisa. Agora, vocês vêm atrás de mim? Vai falar com seus ídolos. Acho que também em Juízes, que a gente estava lendo no último, fala sobre isso também. Vai lá falar com seus deuses. Fala para eles resolver a treta para vocês. E a gente vê Deus dessa forma. E só que aí a gente continua lendo, a gente vê Deus falando, não, mas vai ser desse jeito. Então se preparem. Mude os seus costumes. Eu vejo Ezequiel aqui falando o tempo todo, vocês precisam mudar a rota. Volta para o caminho. Hoje a gente pode dizer assim, volta para o caminho que é Cristo. A gente não tem noção, porque não se é ensinado, mas João,
Pedro, todos aqueles caras ali que viveram com Cristo, o próprio apóstolo Paulo e depois os seus, eles não eram cristãos. Não existia essa palavra. Na verdade, isso aí era deboche. Ah, lá vai o cristão, que é, na verdade, diminutivo de Cristo. Olha os cristãozinhos. Lá vai esse povinho que não serve para nada. Então, na verdade, eles eram pregadores do caminho. Qual caminho, Éder? Jesus falou que ele era o caminho. Então, eles eram pregadores de Jesus, pregadores do caminho. Aquele que Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando isso se perde, quando começa a se distorcer, a igreja entra, a instituição, e se a gente começar a estudar a história da igreja, ela ajuda muito a crescer o evangelho e ajuda muito também a distorcer o evangelho. Porque se você parar para pensar, foi a própria igreja que perseguiu o cristão judeu. Foi a própria igreja que as cruzadas foi feito pelas igrejas, pela igreja daquela época. Então precisamos estar prontos e preparados para que quando a gente vê uma mensagem dessa, onde Deus está falando sobre ídolos, sobre abandonar ídolos, sobre gerações que se perderam para a idolatria e sobre gerações que se transformam e não querem mais aquela idolatria, mas que com o passar do tempo às vezes cai de novo nessa idolatria. Então precisamos entender que o tempo está chegando e nós somos uma geração que precisa sair desse deserto para conquistar a terra de Canaã sem os antepassados, sem a idolatria que os antepassados tinham, sem as doutrinas que os antepassados tinham, e começar a ter uma vida firmada e baseada no Senhor. Parar de ser cristão religioso e ter um estilo de vida como o de Cristo. Às vezes a gente fala, pô, mas o evangelho já é difícil. Não, ele é mais difícil ainda, porque ser religioso não serve para nada. Se você pegar ali, Jesus veio para combater os religiosos. E aí quando a gente fala assim, mas o que eu preciso fazer? Ter um estilo de vida como o de Cristo. Pregar o evangelho do reino, levar a palavra, quer ouçam, quer não ouçam. Então precisamos estar firmados nisso, precisamos estar preparados com isso e precisamos viver segundo o evangelho do reino. Mas para a gente viver o evangelho do reino, a gente precisa conhecer o evangelho do reino. E é bem interessante que Ezequiel, como um profeta aqui, ele acaba até sendo no finalzinho, né? Acaso ele não está apenas contando parábolas? O povo não acredita nele. O que a gente vê hoje? Os religiosos não acreditam mais nos novos. Deus tem mensagem nova todos os dias, só que elas confrontam as mensagens antigas. E aí as pessoas não querem mais ouvir. Você falou uma coisa interessante. Eles ficam batendo na tecla da lei, né? Esquecem da graça e a pessoa não quer, desiste, né? De ouvir. Ô, Éder, uma coisa importante que fala, né, nessa passagem, e fala várias vezes, é com relação ao sábado, né? E é importante nós tocarmos neste assunto, porque eu não sou adventista, não sei se tem alguém que é adventista aqui, mas existe um mandamento que nós não cumprimos, que nós temos que nos esforçar a cumprir, porque a Bíblia é viva, de Gênesis a Apocalipse, é o sábado, né? E a gente fica naquela, não, porque é Velho Testamento, então a gente vai entrar na mesma questão que as pessoas falam, né? Quando a gente prega Levítico para uma pessoa
que gosta de alguém do mesmo sexo, vamos dizer assim, ele vai falar assim, não, mas isso aí era Velho Testamento. Então, é aquela questão, né? A gente tem o costume de seguir na Bíblia só aquilo que é confortável para a gente. Ah, não, para mim é confortável somente o domingo. Eu falo, gente, mas eu também tenho essa luta de, de consagrar o meu sábado. Não são todos os sábados que eu consigo, bem longe disso, que eu consigo estar de fato ali consagrando aquele sábado ao Senhor, de tentar seguir realmente o que Ele manda. Porque a palavra de Deus fala, aquele que guarda aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda, enfim, guardar o sábado faz parte dos 10 mandamentos. E por que que a gente não faz isso, então? Lembra que eu te falei sobre a igreja distorcer as coisas? Sim, Essa é uma das respostas. exatamente. Né? Então, assim, a questão por que que então é o domingo? Porque quando a igreja romana fez a reforma, colocou-se lá o domingo, mas na verdade o Senhor quer o sábado, Ele quer o nosso dia, Ele quer um dia de relacionamento conosco, aquele dia onde a gente vai poder ouvir a voz dele. Ah, mas a gente não pode ouvir todos os dias. Sim, gente, nós podemos, mas do mesmo jeito que hoje a gente fala assim, não, no meu domingo ninguém toca, o Senhor fala, não, no meu sábado ninguém toca. Só que a gente é tão cabeça dura que a gente fica assim, não, mas isso aí não, larga a mão, deixa quieto, entendeu? Porque acaba sendo bem religioso lá no fundo. Não, a gente quer buscar os nossos ídolos, a gente quer o nosso trabalho, a gente quer atender nossos clientes, entendeu? Gente, é muito difícil. E a gente tem que renunciar, a gente tem que buscar. Repito, eu também estou nessa busca. Peco muito com relação a isso, mas quero alcançar, entendeu? Eu tenho uma visão um pouco diferente da questão do sábado. Oi? Eu, Neide, tenho uma visão um pouco diferente dessa questão do sábado. Joga para nós aí. Não, assim, a minha visão e o que eu faço, por exemplo, na minha vida, porque, ó, se a gente for ver aqui os versículos 15, 16, 17, até chegar no 21, que é o que ele se refere, ele fala assim, ó, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos, né? Mas no 15 ele vai dizer, contudo eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixares entrar na terra que ele lhes tinha dado, o qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Aqui ele fez uma promessa, depois ele teve que fazer com que aquele povo não desfrutasse daquela promessa, né? Que é o povo que morreu ali no deserto. E aí ele fala, porque rejeitaram os meus estatutos. No 17 ele fala, não abastente o meu olho lhes perdoou, e eu não os destruí, nem o consumi no deserto. Que veio a nova geração que foi que herdou. Mas disse eu aos seus filhos no deserto, não andei nos estatutos dos vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu, o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos e executais. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus. Aí ele fala assim, ó, mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os os homens, viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre ele o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Só que ele fala o seguinte, mas contive a minha mão e fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos dos gentios, e viste dos quais o fiz sair. Eu vejo assim, ele deu uma ordem ali para que os filhos não repetissem o que os pais vinham fazendo. E ele estabeleceu o sábado para que eles lembrassem que havia um dia que ele precisava se santificar e fazer diferente do que fazia durante a semana. Mas se a gente for pegar lá já no Novo Testamento, por exemplo, o Senhor Jesus não operou milagre no sábado? Ah, mas no sábado é só para isso. Mas para Neide, qual que é o dia que ela tira de santificação? Tem que ser especificamente o sábado? Para Neide, não.
porque eu faço de todos os meus dias o sábado. Exemplo, é o que a gente faz aqui de segunda, às vezes até domingo, na leitura da palavra. Um exemplo, eu estou trazendo a minha lembrança, as coisas da palavra do Senhor, para que eu possa viver nela. A forma que eu vejo aqui a questão do sábado é que vocês lembrem que vocês precisam se santificar. Lembrem-se que vocês precisam tirar um dia para que vocês possam me servir, para que vocês possam fazer as boas práticas, para que vocês possam fazer algo diferente dos seus pais. Então, pega o sábado e faz isso. Porque eu vejo assim, as pessoas usam o sábado, porque no sábado eu tenho que fazer tudo que agrada, vamos dizer, ao Senhor. E os outros dias da semana? Às vezes comete certas coisas, se torna religiosidade e não santificação. Porque, um exemplo, no sábado eu não posso nem varrer minha casa, porque é o dia do Senhor. Ok. Mas e durante a semana? O que eu faço? Porque todos os dias é dias do Senhor. Então, Neide, eu não tenho essa questão com o sábado, eu tenho isso bem resolvido na minha mente, bem resolvido na minha vida espiritual, bem estabelecido. Que, para mim, todos os dias é sábado, todos os dias eu tenho que me santificar. É igual a segunda-feira. Todos os dias, para mim, é segunda, porque a pessoa fala, eu vou deixar para segunda, vou deixar para segunda. Não. Todos os dias é segunda, então todo dia eu tenho que executar, todo dia eu tenho que fazer. Porque, até se a gente for pegar aquela palavra, caso um irmão caindo no buraco, eu não vou tirar porque é sábado. Então, assim, há duas vertentes no meu entendimento que eu trago para a minha vida, eu preciso santificar todos os dias. Aqui era necessário estabelecer um dia exato. Era igual aquela questão do cortar o cabelo. Há várias coisas que a gente tem que ver que era aquele momento, aquele contexto era preciso ser feito ali. Então, olha, santifica o sábado. Eu vou santificar só o sábado? Não. Vou santificar o sábado, domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Agora, claro, às vezes acontece que tem um dia que a gente se dá mais. Então, assim, eu tenho muito isso estabelecido, tá? Eu concordo com a Neide. Eu também. Acho que eu vejo que no Novo Testamento Jesus veio como homem na Terra, ele quebrou isso daí, né? Eu acho que cada um tem que, o Arnês falou, é questão de escolha. Eu escolho um dia, pode ser no sábado, pode ser outro dia, para se santificar com Deus, né? Com Cristo. Porque ele fez bastante coisa no sábado, deu muito o que falar, né? É aquilo que às vezes a gente discute aqui e fala assim, nem Cristo conseguiu agradar todos. Por causa disso aí, havia muitas coisas que a gente lê e ele fala igual da palavra não, como se diz lá, ele fez um milagre no sábado lá do monstro lá, fez o menino ficar normal. Era um sábado todos reunidos numa casa. E aí ele começou falando antes para poder fazer aquele milagre no monstro lá. E voltou a ser normal. É muito 10. Então, acho que é questão de escolha de cada um. Quando Cristo veio como homem na Terra, ele quebrou esse negócio do sábado aí. Aí fica individual, né? Questão de escolha de cada um. Eu vejo assim, dessa forma. A Neide falou bem lembrado isso aí. Às vezes a pessoa guarda o sábado, mas o resto dos dias da semana vira um monstro. Faz muita coisa errada. Aí acho que aí foi uma escolha também. Fazer o quê, né? Eu vejo dessa forma. O Senhor tem muito cuidado com o 7. O 7 é um sinal, é um símbolo que se você procurar na Bíblia tem muito. E não só o sábado, mas 7 anos também. Aí tem 70 anos também. Então o 7 tem bastante simbologia. Então Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. O problema é que a gente colocou o 7º dia como um sábado. Só que o que eu vejo do 7º dia? A gente precisa aprender a desfrutar. Por que Deus colocou o sábado, ou colocou o 7º dia,
como um dia para parar tudo, porque aquele povo era um povo escravo que trabalhava dia após dia, não havia descanso. Então, para eles não tinha esse costume de descanso. Você pode ver lá, se a gente pegar a aliança com Abraão, não existia sábado, porque era um povo próspero, que desfrutava do Senhor o tempo todo. E aí, quando Deus coloca as leis para o povo do Êxodo, a gente tem que entender que ele está falando com um povo escravo, que vem com uma cultura totalmente distorcida, e de um homem que era líder de milhões de pessoas. E ali, ele colocou, olha, vocês precisam aprender a desfrutar. Então, vocês precisam parar, que seja no sábado, que vocês precisam parar no 7º dia, para desfrutar, tanto com a sua família, como comigo. Precisa ter esse tempo comigo. Aí, Deus fala também que a cada 7 anos, vocês precisam parar de plantar, para que a terra descanse. Então, todo 7 tem um processo. E, realmente, o que eu vejo hoje? O domingo quem colocou foi o homem, não foi Deus. A gente idolatra o domingo sem saber que o domingo é o dia do Deus Sol, Ô, Éder, colocado pela igreja. só um adendo aí. Eu fico com o domingo como uma primícia. Mas foi colocado pela igreja. É porque Jesus ressuscitou no domingo. Então todo mundo dá essa ideia de que é primícia, mas o domingo, quando a gente busca historicamente, a igreja romana, ela colocou o domingo como o dia do Senhor, porque o domingo também era o dia do Deus Sol. Gente, a gente tem que estudar um pouco sobre a igreja. Ela ajudou muito ao crescimento do cristianismo, mas ela misturou muitas coisas. O romano, ele idolatrava o Deus Sol. E ele misturou o cristianismo, Jesus, com o Deus Sol. Vocês já viram aquela imagem de Jesus com uma auréola atrás, assim, ó? Com uma luz? Aquilo lá é o Sol. Não é uma auréola de santidade. Aquilo lá é o Deus Sol, que a igreja colocou para aquela época. Então, o que a gente precisa parar para pensar? Como a Neide disse, precisamos ter todos os dias intimidade com o Senhor. Mas precisamos tirar um dia para desfrute. Então, eu trabalho semana inteira, tenho meu trabalho com o Senhor. Mas vamos supor, por exemplo, eu trabalho no domingo e eu trabalho no sábado. Eu posso pegar minha segunda-feira e ser o meu sábado. Vai ser o meu dia de desfrute com o Senhor. Eu não preciso ficar preso ao calendário. Eu preciso ter um dia dessa semana no qual eu vou desfrutar com o Senhor e com a minha família. Entende? Eu tenho esta visão. Então, precisamos pegar e parar de idolatrar aquilo que o homem criou. Mas a gente nunca vai saber que foi o homem que criou se a gente não estudar. Ô, seu Éder, eu vejo a questão do domingo muito assim, meu ponto de vista. Domingo porque a maioria das famílias no domingo não trabalha. Então, ele tem como um dia de reunir a família, principalmente para quem tem aquela cultura. Um exemplo, hoje é quarta-feira. Hoje é o dia, vamos dizer assim, como foi falado aí, da santificação do sábado da Neide. Porque hoje a Neide não trabalha. Hoje a Neide tirou para não falar de trabalho, para não pisar os pés na empresa, para não querer nem saber o que o funcionário está pensando ou deixando de pensar. Hoje é o meu dia onde eu me desconecto de tudo que eu faço durante a semana e eu tiro para mim. Hoje é um dia que, se eu quiser ir no cinema, eu vou. Se eu quiser ir no shopping, eu vou. É o meu dia de desfrute comigo mesmo. Então, hoje é o dia que eu tiro para o meu desfrute, para o meu descanso. Mas quando eu vejo a questão do domingo, igual muitos falam assim, é porque eu descanso no domingo, porque traz aquela tradição de o domingo se reunir a família. Traz a tradição do domingo reunir a mesa. Então, a gente automaticamente já tem aquele dia que é o domingo do meu descanso. Porque, um exemplo, as pessoas se reúnem para almoçar à mesa quando? No domingo, eu vou fazer um almoço domingo lá em casa. Então, eu vejo que o domingo, não tirando essa parte religiosidade, é a parte onde as pessoas costumam se reunir. Ah, se vamos na igreja, vamos na igreja. Então, eles tiraram o domingo por conta disso, por ser um dia onde a maioria das pessoas que pertencem a uma família, vamos dizer assim, não coloca a mão no arado. Então, tiram para isso. E por trazer também aquela cultura de ser o primeiro dia da semana.
Porque na minha concepção, exemplo, é o meu primeiro dia da semana, então eu vou começar o meu domingo. Eu, Neide, o que eu gosto de fazer no domingo? Eu gosto de organizar a minha semana, ver o que eu tenho para fazer, as tarefas que eu vou fazer, então é o meu domingo. Só que em relação à santificação do dia do Senhor, eu, Neide, já penso que é todos os dias. A minha quarta é o meu desfrute. É o dia que eu tiro para mim, porque hoje em dia, se a gente for parar para analisar as coisas, as pessoas vivem tão atarefadas com tantas coisas que ela não lembra nem no dia do Senhor, nem no dia dela, do dia para ela. Então, assim, ela pensa em tudo, menos um dia para ela se conectar com ela mesma, para apreciar uma natureza, para poder ver algo e falar, não, hoje é o meu dia de stand-by, hoje eu vou entrar no modo off, ninguém falar comigo, porque hoje eu preciso me conectar comigo mesmo, fazer uma avaliação da minha vida. Então, nem isso ela consegue tirar, por conta das coisas que o mundo vem fazendo e atropelando. Então, essa correria do tempo, as pessoas têm administrado muito mal o seu tempo. E com isso, perderam a intimidade e a comunhão com quem? Com o próprio Deus. E às vezes o tempo que tem, as coisas naturais, como foi citado até ontem, se eu não me engano, a internet, o TikTok, tudo isso rouba o tempo. Então, o que acontece? A gente tem visto que as pessoas têm muito se levado pelos distraidores da mente. Tudo que eu faço para me distrair, me levar para um modo distante de Deus. Então, assim, hoje eu vejo que as pessoas perderam muito padrões. O que eu quero? É por isso que às vezes eu vejo muito o Pablo falar assim, as pessoas querem segui-lo porque ele tem um lifestyle, um estilo de vida de Cristo. Por quê? Um exemplo, pegue um cristão religioso e fale para ele tirar umas férias, para ele viajar, curtir uma praia, sei lá, conhecer outras pessoas. Não ir na igreja domingo. Você entendeu? Porque é religioso. E é isso que tem matado as pessoas. Você vê muitas pessoas, às vezes, dentro do círculo, paredes religiosas, doente por conta disso. Fala para uma pessoa religiosa e fala assim, não, levanta cedo, vai numa academia. É pecado, é errado. Porque ele é tão religioso que ele condena tudo aquilo que aparentemente vai trazer para ele um momento de desfrute e bem-estar. Porque foi implantado dentro dele essa cultura. Eu falo isso porque eu convivi um período, eu convivo às vezes com determinadas pessoas que são assim e deixam claramente onde se viu viajar e ir para a praia. Aquelas... Você entendeu? Mas você acha que Deus ia fazer tanta coisa linda, tanta criação bonita, se não fosse para nós desfrutar? Neide, eu vejo isso como, assim como o Éder comentou, né? Foi um estatuto feito por Deus por conta de um povo escravo na época, para que esse povo aprendesse a ter um momento de desfrute dele com a família, a ter um momento dele de devocional com Deus, não que, como você disse, todos os dias, sim, é aquele negócio que nós acabamos de falar, viva todos os dias como aquele, como se fosse o último dia, né, para o grande dia do Senhor. Mas hoje nós vivemos também uma escravidão de mente, as mentes estão cativas. Hoje não é chicote nas costas, como era antigamente, mas as mentes estão cativas, sim. Existe o domingo, e muitas vezes os pais ficam cada um no celular, os filhos cada um no quarto assistindo televisão, e onde está o desfrute com a família? Entendeu? Aí depois chega na hora do culto, vamos todo mundo, vamos, quando vamos estabelecer padrões, né? Exatamente. Entendeu? Mas isso aí é que tá. Aí entra uma coisa que quando a gente fala até da questão da gente pregar o evangelho, é a gente levar essa consciência que as pessoas têm que ter governo dentro dos seus lares. Se eu não estabeleço, um exemplo, eu estou na minha casa só entra quem eu quero. Esses dias uma pessoa falou assim, eu vou aí na sua casa. Eu falei, na minha casa você não vem. Ah, mas por quê? Porque eu sou mulher, eu moro sozinha, e um homem solteiro entrando na minha casa, o que vão falar? Ai, que bobeira, quem que estabeleceu isso? Eu digo, eu, a dona da casa, então dentro da minha casa tem regras. Isso vale para qualquer pessoa. Um exemplo, a minha mãe, se eu for na sua casa e não vou assistir novela, eu digo, na minha casa a senhora não vai assistir novela. Mas por quê? Porque na minha casa eu não assisto novela. Mas eu ir na sua casa? Não, minha mãe, a senhora vai assistir outras programações, mas novela dentro da minha casa não entra. Então eu não vou dentro da sua casa. Problema da senhora. É minha mãe, eu podia dizer, não, mãe, Aí a pessoa fala, porque você é crente? Não, porque eu estabeleci padrão de não ter novela dentro da minha casa. E ponto.
Meu Exatamente. neto fala, vovó, Dentro da vou sua assistir. casa, as autoridades estabelecem padrões. Mas por que muitas vezes ele não consegue estabelecer? Porque já não existe mais governo. O filho ocupa o lugar do pai, o pai ocupa o lugar, muitas das vezes, do filho, a mãe se perdeu como mãe, o filho manda na mãe. Então, esses valores a gente também tem que tentar levar para as pessoas para que elas entendam que existe uma hierarquia familiar que precisa ser estabelecida. E se não houvesse governo dentro das casas, acontece como muitos estão acontecendo nos dias de hoje. Filhos totalmente frustrados, filhos doentes, filhos depressivos. O problema é das escolas? Não. Os problemas estão sendo estabelecidos dentro dos lares. Os pais perderam os governos. E, infelizmente, quando alguém perde o governo, vem outro e governa. Internet, o tempo, tudo isso. Então, é muita... Então, eu, Neide, o exemplo, hoje é quarta-feira, gente. Hoje quem abre a empresa é funcionária. Hoje, não quero nem saber. Semana passada, mas a cliente está aqui, ela disse que precisa, eu também preciso, meu bem. Hoje é o meu dia. E ponto. Aí seria muito fácil dizer, não, eu vou aí atender. Quando eu faço isso, eu estou sendo desonesta comigo mesmo, porque eu estabeleci hoje o meu dia de desfrute. Então, nem que eu saia para andar na 14 de junho, mas é o meu dia de desfrute. E ponto. É como você dá. Eu sou Neide 2, porque esse dia meu neto chegou com um brinquedo aqui. Eu falei assim, não, vou jogar no lixo. Não, mas minha mãe pagou caro, ela comprou. Eu falei, então você vai deixar lá na casa da mamãe. Não, na casa da vovó, aqui não. Mas por quê? Ah, porque isso aí eu não concordo, porque isso aí não é de Deus. Você quer ver o significado? Vem aqui, vou te mostrar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você vai ver? Ah, mas minha mãe deixou, vó, esse brinquedo é muito caro. Então leva lá e guarda na casa da mamãe. Porque se você for para a escola, a vovó achar que a vovó vai jogar no lixo. Ficou olhando assustado assim, né? Aí outro dia sumiu um brinquedo. Aí a mãe, o que você fez? Eu paguei tão caro naquele brinquedo. Eu falei, joguei no lixo. Me desculpe, mas eu avisei que não quero tal brinquedo aqui. Para mim, a minha visão é porta que eu abro. Eu não quero, é brecha. Aí já aprenderam, agora não pode comprar o que quiser, mas fique lá na casa de vocês. Mas, então, a gente precisa aprender a desfrutar. A gente precisa aprender a dedicar todos os dias ao Senhor. Eu estava lendo aqui um livro ontem. Eu queria finalizar com o que eu li para vocês. Sobre o que a gente precisa aprender a fazer dia a dia para que a gente aprenda para que a gente tenha mais intimidade com o Senhor. Aí ele está falando sobre o profeta. É um livro bem interessante. Ele fala, não apagueis o espírito. Eu tenho esse livro. Muito bom. Muito bom. E aí ele está falando sobre Daniel, ele está falando sobre visões, ele está falando sobre revelação. E ele está falando que Daniel meditava sobre a palavra do Senhor dia após dia. Por isso que Daniel tinha todo o conhecimento, porque ele meditava nas coisas do Senhor. E aí ele fala assim que veremos agora algumas práticas que precisam fazer parte do dia a dia de uma pessoa que deseja crescer. Aqui ele fala no profético, mas eu acredito que queira crescer em tudo que tem a ver com Deus. E aí ele fala assim, que todos os dias nós precisamos ter oração, ação de graças, oração em língua mais interpretação, louvor, adoração, leitura sistemática das Escrituras, meditação na lei do Senhor e contemplação. E muitas vezes a gente nem na oração a gente fica. Imagina no resto. Então, assim como a gente tem discutido aqui, precisamos todos os dias buscar o Senhor. Amém. Precisamos também aprender a desfrutar, a ter um dia para o Senhor. Sábado, domingo, segunda, não importa. O 7º dia. Entenda que aquele, igual a Neide, por exemplo, hoje é o 7º dia da Neide. Amanhã é o 1º dia, ela vai começar tudo de novo, um ciclo. Entende? Então, o sábado é bem complicado, para te falar bem a verdade. Porque esse dia eu estava conversando com uma tia da Márcia.
O problema do sábado é que às vezes as pessoas transformam o sábado maior do que o próprio Jesus. Existe o sábado acabou sendo idolatrado. Então, para aqueles que acreditam fielmente no sábado, vamos colocar igual você falou da igreja adventista, eles acreditam de uma maneira que se você se converter hoje, quarta-feira, e se você morrer quinta-feira, você vai ficar num purgatório para você poder passar o sábado como adventista para você ir para o céu. Porque você não cumpriu o sábado. Então, Sim, a religiosidade, né? isso existe, tá? Isso tá nas regrinhas dele, lá nas doutrinas. Então, para você realmente ser um adventista e ser salvo pelas regras deles, é necessário que em vida você passe pelo sábado e você guarde esse sábado. Então, se você morrer e não for o sábado, você vai ter um espaço, então, tipo, como se fosse um purgatório da Igreja Católica que é ensinado, onde você vai se estabelecer ali para você passar esse sábado. Cara, é muita loucura. É, É uma idolatria de um dia. Então, exato. precisamos o quê? O que eu vejo, Éder? Tudo que eu tenho dúvida. Senhor, me explica. Me mostra, me revela e me incomoda se eu estiver errado. Exatamente. Assim, eu tenho muitas visões hoje de que se você pegar um religioso, ele vai me bater. Entende? E eu falo assim, Senhor, tira isso do meu coração, porque se não for de ti, eu também não quero. Uhum. Mas isso cada vez mais queima o meu coração, entendeu? E ele não tira, isso queima no meu coração. Então, o que eu vejo? Novos tempos, nova interpretação da palavra. Não que a palavra está diferente, mas nós temos vivido coisas diferentes. Então, esse dia eu estava conversando. Lutero, Spurgeon, Calvino, todos esses caras da antiguidade, por exemplo, para eles, Israel e Jerusalém não existia. Por quê? Porque ela foi destruída nos anos 70 e reconstruída em 1948. Então, esses caras viveram antes disso. Então, para eles, Israel não existia. Então, quando eu paro para orar por Israel, pedindo para que Israel seja transformada e para que o coração deles se transforme em carne, porque são corações de pedra, que o próprio Deus endureceu o coração deles para que Jesus volte, para que ele... Isso é uma heresia. Porque esse povo não existia. Então, precisamos o quê? Somos os trabalhadores da última hora e precisamos ter essa visão do que está acontecendo agora. E precisamos entender, Jesus vai voltar e Jesus está voltando. E como ele vai nos encontrar. Isso é o que realmente importa. Senhor, devo ou não guardar o sábado? É ou não é importante? Ore. Busque no Senhor. Se o Senhor tocar no seu coração e falar, guarde o sábado, cara, esqueça o que eu falo, que qualquer um fala. É o seu coração e o Senhor. Se Deus falar assim, cara, eu preciso que você reserve um dia para mim, para você me buscar e contemplar o que eu faço e ter um tempo com a sua família, separe esse dia. Que esse dia seja o seu 7º dia. Porque se deixar, nós trabalhamos todos os dias. É verdade. E não desfrutamos ao Senhor. Então, o que era o 7º dia? O que era o sábado? Qual que é essa ideia? É o dia de você meditar no Senhor o dia todo. Você ter intimidade com Ele naquele dia. Só que para muitos esquecem, guardam o sábado ou o próprio domingo e o resto da semana nem vê a Bíblia, nem fala com o Senhor, nem ora, não medita, não tem essas coisinhas que eu falei aqui, não contempla, não lê. E aqui, cara, eu achei bem interessante, é que ele fala assim, leitura sistemática das Escrituras. A leitura sistemática da Escritura não é você só ler, é você estudar e entender o que está escrito ali. Quantas vezes a gente ouve de pessoas assim falando, mas eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia umas 20 vezes. Eu falei, e aí, beleza, você entendeu? Mas entender é mais difícil, né? Fazer igual aquele carinha assim. É. Não é difícil, é porque você não quis estudar, não quis gastar tempo para pegar aquilo ali e estudar o que realmente aquilo significa. Pressa de terminar, né? Não, porque Às o vezes importante é você ler a Bíblia o ano inteiro. Então. É a obrigação da leitura. Eu vou ler porque eu preciso ler. É. Eu li, já me abasteci. É. Só a leitura. Não, e é aquele negócio, né? Eu preciso ler a Bíblia toda em um ano.
Não, você precisa entender a Bíblia pela sua vida. É. Mas eu também vejo aquela questão, Éder, por exemplo, né? Conheço pessoas que falam assim, mas eu não paro para ler a Bíblia porque eu não entendo nada. Porque tem 1 milhão de pessoas, às vezes eu não entendo o que eu estou lendo, mas o que eu penso é o seguinte: leia, ore antes, leia para que o Espírito Santo venha revelar. Não entendeu naquele momento, talvez não seja o momento de você entender aquela passagem. Continua lendo, o Senhor vai falar com você. Então, às vezes, eu falo para a pessoa isso, para quê? Para que comece um hábito de leitura da Bíblia. Porque uma hora o Espírito Santo vai pegar, né? É que nem esses tabus da Bíblia, digamos assim, entre os próprios cristãos. É ou não é? Tá certo ou tá errado? Linguagem de expressão, linguagem de expressão, acho que é isso que fala, né? Ou é literal, né? Então, assim, tem muitas vertentes dentro dos próprios cristãos, aonde às vezes a gente fica debatendo, mas quem tem que convencer a gente é o Espírito Santo, né? A gente levanta a questão para quê? Para que a gente venha pensar na situação. E às vezes a gente tem o nosso dia de descanso, mas o nosso dia de descanso é comer pipoca e você está na frente da televisão assistindo Netflix, né? E não é isso o dia de descanso, né? E é nisso que eu falo para você. Não sou perfeita, sou muito longe disso, tenho que estudar e me aperfeiçoar muito no Senhor, dependo muito da misericórdia do Senhor todos os dias. E essa questão de ter um dia consagrado ao Senhor, para ler, para louvar, para adorar, para deixar o Espírito Santo falar e para trazer minha família junto comigo, gente, é muito difícil, se não é Deus ter misericórdia e direcionar a gente para ter estratégia. Gente, aqui são 3 crianças, um adulto, marido, eu e o A cachorro, 4ª criança, né? né? Então, é fácil? Não, não é. Cada um tem uma didática diferente, né? Mas é isso, é pedir para que o Espírito Santo venha conduzir a nossa vida e levar para o melhor caminho e fazer com que a gente seja espelho para essas criançadas aí que tem o 2 passa o dia inteiro na escola e a base que a gente dá para eles é o que vai ser, né? Então, é E isso. sabe o que eu vejo, Tati, sobre isso? Sobre ler a Bíblia e não entender? Eu estava ouvindo uma mensagem que eu achei incrível. É igual você ir para academia. Se você vai para academia sem conhecer os aparelhos, você não sabe o que fazer. E aí, o que você faz? Se você vai para academia e você arruma um personal trainer, ele vai te mostrar o que você precisa ser feito. Ler a Bíblia eu vejo com a mesma comparação. Se você pega a Bíblia e lê sem saber o que você está fazendo, você não vai saber o que está acontecendo ali. Exatamente. Agora, se você pega a Bíblia e começa a estudar com alguém, vai fazer toda a diferença. Porque um vai aprendendo com o outro. E aí, outra coisa que o personal trainer faz também é tipo assim, eu tô pagando ele vai me cobrar e eu preciso ir. Então, quando a gente monta, isso aqui já tem mais de 1 ano. Isso daqui me faz acordar 4h30 da manhã para estar aqui por compromisso a vocês. Entende? Então, isso tem me feito eu crescer. Sabe? Então, o que acontece? Eu não entendo a Bíblia. Procura quem entende e vai estudar junto com ele. Até chegar ao ponto que você aprendeu com ele, você vai aprender com o outro, ou então você vai começar a ensinar. Mas as pessoas querem fazer sozinhas. E aí, o que acontece quando você começa para academia sozinha? No outro mês você não vai. Você estriba no seu próprio entendimento. Ô, Éder, olha só, eu estou vivendo exatamente isso. Rapidinho, porque já passou o horário, né? Mas faz 1 mês que eu comecei a fazer academia. Deixa eu pensar, meu filho. Desculpa. Faz 1 mês que eu comecei a fazer academia. Gente, fazia uns 5 anos que eu não sabia o que era fazer exercício. E eu cheguei na academia, e daí eu não sabia para que lado que eu ia, e eu ficava esperando o professor terminar de falar com uma pessoa lá, porque não era personal e tudo mais. E aí, tipo, eu ficava um tempão esperando para ele me falar que aparelho que era aquele que estava no aplicativo, porque eu não sabia qual que era. Então, eu estava lá, eu tinha tudo à minha disposição, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. E daí, de repente, nós começamos uma consultoria,
Gente, é sério. E 1 mês e 1 dia eu perdi 2,5 kg de gordura. Por quê? Porque ele estava ali sistematicamente, Tati vai, não aguento, não, vai agora, é assim que faz, não sei o que e tal. Então, Essa é a ideia. a gente pede arrego em tudo. Se você não tiver acompanhado, a gente pede arrego, entendeu? Então, para mim, o que você acabou de falar é uma experiência que eu estou vivendo hoje, entendeu? Hoje eu já sei que aparelho que é, porque são 3 dias na semana, o resto dos dias da semana eu sei que aparelho que eu tenho que usar, eu sei que eu tenho que exercitar, eu sei o que eu tenho que fazer, para que eu chegue no resultado que eu quero, entendeu? É isso, só para compartilhar. Você falou e veio. Legal. Vai, Neide. Eu ia. Você abriu o áudio, toda vez que você abre o áudio, eu tô esperando você Acho que falar. abriu sem querer. Eu já tenho que ir também, porque eu já estou 10 das 4h20 com a roupa da academia. Ah, que bom. E Mas aí, hoje eu vou mais tarde, porque hoje é o dia que eu posso ir mais tarde. quando eu ouvi essa palavra, ele falou exatamente isso, Tati, que muitas vezes a gente mente para nós mesmos. Se Eu vou ler um capítulo da Bíblia. Vamos colocar o exemplo da academia com a Bíblia de novo. Mas eu precisava fazer 3 repetições de 10. Eu faço só 2, porque eu já cansei. Aí eu me programei para ler 2 capítulos, eu só leio 1. Entende? Então, quando a gente está sozinho, a gente mente para nós mesmos. O nosso cérebro, ele luta contra nós. E ele quer que a gente fique sentado no sofá, assistindo televisão, fazendo mais nada. Então, precisamos lutar contra isso. Então, precisamos ter mais tempo para o Senhor e buscar o Senhor verdadeiramente. É o sabotador. Os primeiros dias de academia, o que eu fazia? Eu ia dormir e deixava a roupa prontinha no sofá. Então, quando eu acordava, que fazia minhas orações, quando saía a roupa já estava ali. Então, eu tinha que vestir. E vestir e já seguir. Tanto que eu parei de fazer os estudos aqui, porque como ele começava às 5h30, eu dizia, não, eu vou atrasar, e eu sei que aí eu vou ficar com o corpo acomodado. Então, eu comecei a fazer a leitura sozinha às 5, porque eu terminava às 6, já estava pronto, já ia malhar. Então, quando o senhor botou a enquete lá, a questão do horário, eu falei, para mim vai ser perfeito, porque eu saio às 6 para a academia, porque eu tenho que terminar às 7. Para 7h10 eu estar de volta na empresa. Então, tem toda uma rotina nesse período. Então, hoje é o dia que eu desligo, hoje eu não preciso me preocupar dia às 6. Um exemplo. É o dia que eu vou todos os dias. E assim, eu não consegui fazer, vou fazer só 3 dias. Eu digo, não, para eu ter disciplina, eu preciso de todos os dias. Então, sábado e domingo não tem academia, então sábado e domingo a Neide caminha no Belmar, para que seja estabelecido que eu preciso ter esse padrão de todos os dias. É a mesma coisa a palavra. Sim. Eu preciso todos os dias. A oração, todos os dias. O jejum, pelo menos 3 vezes na semana. Então, assim, eu preciso estabelecer isso, são os meus padrões. E quem que vai me corromper esses padrões? Só se eu permitir. Uhum. Isso é para tudo. Mas é isso, cara. A gente tem que todos os dias ir quebrando a religiosidade que foi incutida em nossa mente. Amém. Fechou? Dona Leonilda, a senhora pode orar para a gente finalizar? Tudo bem, olha sim. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, nessa manhã, Senhor. Ó, papai, aprendendo da tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada vida, Senhor Jesus, que aqui entrou. A outra, Senhor, que vão ouvir também, Senhor amado. Ó, papai querido, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Eu te louvo, Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus por esse dia, Senhor, por essas vidas, Senhor, aqui. Porque aqui nós estamos aprendendo, Senhor, da tua palavra. E falando da tua palavra, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Pai, por esse momento glorioso, Senhor, qual o Senhor nos proporcionou, Senhor, a cada dia, papai. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo só hoje, mas para todo sempre, papai. Amém.